Turma, junta! Olá, meu nome é Ingrid, seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal. Se você quer saber mais sobre esse canal, na descrição do vídeo deixei o link da apresentação do canal e para receber notificações dos vídeos, se inscreva e ative o sininho. Hoje veremos uma videoaula sobre estudos e a disciplina é matemática. O assunto de hoje é multiplicação. Multiplicação é uma das operações básicas. A multiplicação é como a soma de valores iguais em determinadas vezes. Veja o exemplo e entenda a multiplicação. Carlos pergunta quanto custa uma laranja. O vendedor diz que uma laranja custa R$3. Sabendo que Carlos deseja comprar 20 laranjas, quanto ele terá que pagar? Para responder a pergunta do exemplo, podemos somar 3 mais 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 3 mais... Mas para não ter todo esse trabalho, existe uma forma mais simples de resolver o problema. É só multiplicar 3 vezes 20. Se você não sabe fazer contas de multiplicação, é só não sair desse vídeo, pois irei explicar passo a passo para você nunca esquecer. Vamos lá! Como fazer a conta de vezes, ou seja, multiplicação? Primeiro passo, arme a conta. Armar a conta é só colocar um número em cima do outro, passar o traço e ao lado colocar o sinal de vezes, o xizinho. Dica, colocar o número maior em cima, porque assim fica mais fácil de calcular. A gente vê o exemplo da conta armada. O exemplo é 20 vezes 3, tá? O 20 em cima, o 0 em cima do 3, passou o traço, tá? Dessa forma aí. Segundo passo, você tem que saber a tabuada, ou ter uma, pois você irá precisar. A tabuada é um número vezes o outro. A tabuada é até o 10. Exemplo, tabuada do 2. 2 vezes 0 igual a 0, 2 vezes 1 igual a 2, 2 vezes 2 igual a 4, tá? Exemplo de tabuada. E aqui no canal tem um vídeo sobre tabuada. Então, se você não sabe a tabuada, irei deixar o link do vídeo aqui na descrição. Porque é necessário saber a tabuada para fazer multiplicação, pessoal. É necessário. Se você não tiver tabuada, nem na cabeça, nem na mão, você não vai poder fazer multiplicação. Então, para fazer multiplicação, você precisa da tabuada. Para fazer multiplicação, você precisa da tabuada. Terceiro passo é efetuar. Efetuar é calcular, ok? Com uma conta já armada, devemos então efetuar e é muito simples. Veja, o último algarismo que está embaixo vezes o último de cima. No caso do exemplo, 3 vezes 0, tá? 3 vezes 0. O de baixo, o último de baixo com o último de cima. E deve olhar na tabuada e colocar o resultado embaixo do traço, logo embaixo do 3. Depois você pega novamente o último algarismo do número de baixo até que ele multiplique todos os de cima. E os resultados são colocados atrás do outro. Ou seja, 3 vezes 0, você põe embaixo do traço 0. 3 vezes 2, 6. Então fica 20 vezes 3 é 60. Se os dois números tiverem mais de um algarismo, exemplo 15 vezes 32, você faz a mesma coisa com o último algarismo do número de baixo. E depois pega o outro algarismo de baixo e multiplica pelos de cima, colocando o resultado embaixo com o primeiro número e colocando primeiro um mais ou um zero no último espaço e ao lado coloca a resposta. Logo em seguida, soma os valores que estão embaixo do traço, sabendo que o mais simboliza o zero. Nessa situação, se o número tiver 3 algarismos, você faz o mesmo, mas no terceiro coloca 2 mais ou 2 zeros. E se for com 4 algarismos, são 3 mais. Você deve ter entendido nada do que eu li agora. Então, com um exemplo, eu vou explicar novamente. Veja o exemplo, 15 vezes 32. Quando multiplicar e dar um número com 2 ou mais algarismos, deve colocar a unidade e a dezena sob para o outro lado, e assim ela somará com o resultado da outra multiplicação. Tá, agora vamos explicar aqui para vocês entenderem. Ó, a gente armou 15 vezes 32. O que acontece? 2 vezes 5 é 10. Você põe o 0 e o 1 você sobe lá para cima. 2 vezes 1 dá 2, mais o 1 lá de cima dá 3, põe o 3 aqui. Agora, para você somar agora o do 3, você vai colocar um mais embaixo, tá? E fazer o quê? 3 vezes 5, 15. Põe o 5, sobe 1. 3 vezes 1, 3. Mais 1, 4. Agora você soma 0 mais 0,
3 mais 5, 8. 4 mais nada, 4. 480. Então, pessoal, é só você multiplicar o 2, tá? 15 vezes 32. O 2, o 32, vai ser 2 vezes 5 e 2 vezes 1. E depois, 3 vezes 5 e 3 vezes 1. Colocando mais quando for fazer o do 3. Não esqueçam de colocar esse mais, senão vai dar errado, tá bom? Termos da multiplicação. 2 vezes 3 é igual a 6, tá? Esse é o exemplo. O 2 é o multiplicando, o 3 é o multiplicador, o 6 é o produto. Então, o primeiro número é o multiplicando, o segundo é o multiplicador e o terceiro, né, e o último aí é o produto. As propriedades da multiplicação. As propriedades da multiplicação são comutativa, associativa, elemento neutro, distributiva e fechamento. A comutativa diz que a ordem dos fatores não altera o produto. Ou seja, exemplo, 5 vezes 2 é igual a 2 vezes 5. Se você trocar, a ordem não vai mudar nada. A associativa diz que a associação dos fatores não modifica o produto. Ou seja, o exemplo, 4 vezes 5 vezes 6. Se você começar 5 vezes 6, depois 4 vezes, vai dar no mesmo que você começar pelo 4 vezes 5 e depois vezes 6. Elemento neutro. Na multiplicação, o elemento neutro é o 1. Todo número que multiplica por 1 é igual a ele mesmo. Exemplo, 8 vezes 1 é igual a 8. Distributiva. Podemos calcular o produto entre o termo externo ao parênteses e com os termos internos ao parênteses. Ou seja, o de fora com o de dentro do parênteses. De fora com o de dentro. A gente vê no exemplo aí que 2 pode multiplicar com o de dentro. 2 vezes 4 e 2 vezes 5, tá? É isso. E temos também o fechamento, que é um número vezes outro é igual a outro. Que é uma conta normal, pessoal. Uma conta normal. Exemplo, 9 vezes 4 é igual a 36. Pessoal, nossa aula de multiplicação fica por aqui. Espero que gostem e qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Se inscrevam no canal também, porque aqui na Turma Junta eu postarei diversos vídeos, muitos vídeos como esse, que ajudem a vocês nos estudos. Ao se inscrever, você não perderá nenhuma aula e assim você evoluirá em todas as matérias. Até a próxima! Turma Junta. Valeu, turma. A gente se vê no próximo vídeo. Like, mais inscreva-se.